Então, vamos fechando os nossos olhos e sempre contando com a presença de Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro, que não nos deixa de forma nenhuma, sempre nos acompanhando e sempre nos orientando para que todos nós possamos ter uma vida proveitosa, mas proveitosa em todos os sentidos. Que tenhamos uma vida produtiva no nosso trabalho, executando a tarefa que nos cabe, que tenhamos uma vida em sociedade útil, ajudando, participando, socorrendo, servindo, que tenhamos a oportunidade de nos religarmos cada vez mais com o Pai, com a espiritualidade, enfim, uma vida mais ampla, uma vida melhor. Por isso é que ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Caminho. O caminho é tudo aquilo que ele nos deixou, que nos deixa e que nos deixará sempre em termos de ensinamento. Conhecendo a doutrina espírita, vamos logo entendendo que esse caminho se amplia em todos os instantes. É sempre um ensinamento novo que vamos colhendo, colocando em nós, para que possamos construir sempre uma verdade maior, para que possamos ter uma vida muito mais proveitosa, com crescimento, com evolução, para que possamos amealhar aquilo que ele disse, os tesouros do céu. Por que tesouros do céu? Muitos estão procurando os tesouros da terra. É o dinheiro, o status, o poder. Esquecemos dos tesouros do céu. É a paz, a serenidade, a fraternidade, o amor, a amizade, tudo isso. Porque esses tesouros, no momento em que partirmos daqui, voltarmos para a espiritualidade, levaremos conosco. São tesouros que não se perdem no caminho. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, então, que estão nos acompanhando, e vamos falar hoje sobre Jesus e os religiosos, voltando 2000 anos e vendo como que era esse relacionamento. Só que precisamos também, obviamente, ver que esse relacionamento, ou as atitudes daqueles que se dizem religiosos, tem que ser compatível com o ensinamento do Mestre. Ele que nos deixou, por exemplo, o Sermão das Bem-aventuranças, que é o maior roteiro para uma conduta moral perfeita. Então, nós temos que viver dentro dessas condições, E fugir daí não vai dar certo. Religioso tem que observar, sem sombra de dúvida, não está isento da necessidade de crescer moralmente. Pelo contrário, todos nós precisamos crescer espiritualmente, moralmente. Então, nós vamos ver como que era o relacionamento naquela época, o que acontecia. E estaremos nos preparando para depois falarmos sobre a parábola do filho pródigo. A semana passada falamos sobre a parábola dos 2 filhos, que tem uma proximidade muito grande com a parábola do filho pródigo, que deveremos falar na semana que vem. Mas hoje vamos ver então o relacionamento com os religiosos, porque muito daquilo que Jesus nos deixou foi motivado pelo comportamento equivocado deles, achando que estavam melhores, quando na verdade não estavam tão bem, Então vamos lá, vamos seguindo. Jesus, há 2000 anos, vivia cercado dos publicanos, os cobradores de impostos, mal vistos, pecadores, doentes, até porque o doente era considerado pecador, por isso que ficava doente, os sofredores de um modo geral. Então, os pecadores, que era uma visão da época, eram pessoas de má reputação,
né, na sociedade, eram marginalizados, assim como os publicanos, os cobradores de impostos, né? Essa avaliação sempre era do exterior. Então, os religiosos olhavam aquela pessoa doente, é um pecador. Então, deixava aquela pessoa separada, abandonada, né? Mas, na verdade, se olhasse por dentro, pecador, que não é uma palavra feia, chata, comete equívocos ainda, fica melhor, né? Então, afinal, o pecador deveriam ser todos, eram todos, menos Jesus, que estava ali, né? Então, esses que carregavam problemas eram excluídos pelos religiosos. Olha que coisa estranha. Exatamente, os religiosos excluíam aqueles que mais tinham necessidade. Esquisito, né? Os religiosos orientavam não ter contato com essas pessoas, os pecadores, os doentes, os publicanos. A religião não os acolhia, não os acolhia, né? Exemplo, vamos dar um exemplo. O caso dos leprosos, as pessoas que haviam contraído a lepra, né? Eles entendiam, os religiosos, que eles contraíram a doença por terem desobedecido à lei deles, né? A lei mosaica. E aí a punição era a doença, né? Então, portadores de doenças graves, no caso a lepra, que tinham deficiência, paralisias, tal, eles eram como que excluídos da sociedade, né? Eram retirados do que chamava livro da vida, tiravam fora. É como se a pessoa tivesse morrido, desencarnado, né? E eram retirados desse livro exatamente pelos religiosos, né? Que faziam essa segregação. Vamos ver, por exemplo, no caso dos leprosos, que eles passavam a viver num local separado da sociedade. Tinha o Vale dos Leprosos, ficavam jogados lá. Quando eles vinham, não vinham normalmente não, onde haviam pessoas, eles tinham que fazer barulho para que a sociedade visse que estava passando ali um leproso. Todo mundo se afastava, né? Então eles passavam a viver isoladamente. Jesus, vamos ver inclusive que quando ele curava alguém, curou um leproso, curou um que tinha problema, uma deficiência qualquer. Depois de curar, ele falava: vá até a sinagoga e se apresente ao sacerdote, ao rabino. E tinha exatamente esse objetivo. Olha, estou curado, estou bem, não tenho mais lepra ou não tenho mais tal deficiência. E ele, a partir de então, a partir do momento em que o religioso via que o mal não existia mais, ele era novamente incluído nesse livro da vida. E passava então a pessoa a viver normalmente no meio da sociedade. Então, os religiosos tinham um comportamento, né, difícil de entendermos hoje, mas era o que eles sabiam fazer naquela época. Vamos lembrar, por exemplo, o caso da mulher adúltera. Eles vêm, trazem aquela mulher que teria sido pega em adultério, jogam aos pés de Jesus. Olha, essa daí a lei diz que é para matar, tá? Apedrejar, eliminar. A própria religião, o próprio religioso. E Jesus era um revolucionário, mudou tudo. Então o que ele diz? Olha, a mulher foi pega em adultério, tá bom. Quem nunca errou, atira a primeira pedra. Ninguém. Todo mundo foi embora, né? Jesus contrariava então a hipocrisia. Aqueles que não eram sérios, né? Não eram verdadeiros. Jesus combatia isso tudo, né? Então ele contrariava o pensamento dos hipócritas. E normalmente os religiosos eram assim. Eles já vinham sendo apontados, os religiosos, já há séculos antes, por terem desvirtuado a sua atividade dentro da religião, dentro do judaísmo. Lógico que não se pode generalizar, né? Deveriam ter os sérios, mas também tinha a turminha do outro lado, né?
vamos ver que, inclusive 400 anos antes, o último profeta, que era Malaquias, ele apontava distorções. Olha, os sacerdotes estão desviando os dízimos. Naquela época, a existência do dízimo se justificava. Naquela época. Por quê? Porque quando o povo judeu vai ocupar aquela terra, eles que vinham em 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, uma tribo, que era a tribo de Levi, ficou destacada para cuidar dos assuntos religiosos. E as outras 11 receberam seu quinhão de terra para produzir, plantar, ter o gado, aquela coisa toda. Mas a turminha de Levi, que ficou para cuidar da parte religiosa, também tinha o vício de se alimentar, de se vestir. Mas de que forma, se eles não tinham a terra, não tinham a produção? Então aí as outras 11 tribos traziam os seus 10% para exatamente colocar à disposição dos levitas para que eles pudessem continuar vivendo, Então já era apontado o desvirtuamento, por exemplo, dos dízimos naquela época. Mas os religiosos criticavam demais, apontavam demais aqueles que eram sofredores. Eles, afinal, eram, entre aspas, perfeitos. E Jesus tinha o hábito de viver no meio daqueles que tinham problema, Então, os doentes, ele se alimentava as refeições com eles, buscava os doentes, e ele mesmo dizia que os sãos não precisavam de médico. Então, os religiosos se julgavam sãos, perfeitos, tanto que não procuravam Jesus, não precisa de médico. Na visão deles, eles estavam bem, Então, Jesus acolhia sempre os necessitados, os excluídos. Vamos lembrar, por exemplo, que Jesus acolheu como discípulo seu um publicano, que era Levi e que muda o nome para Mateus. Jesus acolheu também Zaqueu, lá na cidade de Jericó, um publicano. Então, muitos dos fariseus, que eram religiosos, os doutores da lei, todos engomadinhos, perfeitos, eles se escandalizavam com os atos de Jesus e questionavam o mestre a respeito do acolhimento a esses marginalizados. E aí foi um fato, por exemplo, que provocou Jesus a contar parábolas como a ovelha perdida, a dracma perdida. Então, esses religiosos, colocando aquela posição tão importante, Jesus, quando ia contar uma parábola, invertia os papéis, colocava exatamente aqueles que se julgavam perfeitos, colocava numa condição de ir para trás da fila, Então nós vamos ver em Lucas, capítulo 5, ele dizer assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir o mestre, ou os sofredores. E os fariseus, os escribas, os que se julgavam lá em cima, murmuravam dizendo: esse Jesus recebe os pecadores e come com eles. E ele então propôs esta parábola, Jesus, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até que venha a achá-la? Ele estava falando de buscar quem estava perdido. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, feliz. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim, olha a cutucada que Jesus dá, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos, entre aspas, que não necessitam de arrependimento. Então eu já dava a cutucada: vocês não precisam de arrependimento? Não.
o céu se alegra mais por aquela que estava perdida. Continuou com outra parábola. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia, a luz, né? A lamparina, e varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vocês, religiosos, não são pecadores, né? E se entendiam dessa forma. Então, dentro desse contexto, o pai não perderá uma de suas ovelhas. Ele contou depois a parábola do filho pródigo, né? Uma das parábolas mais conhecidas entre os cristãos. Aquela do pai que tinha 2 filhos, o mais novinho pede a parte da herança, vai para o mundo, gasta tudo, acontece uma grande fome onde ele estava, ele, para sobreviver, vai cuidar de porcos. Imagina um judeu cuidando de porco, né? É uma coisa degradante para ele. Então, ele vai cuidar de porcos, tinha tanta fome que queria comer as bolotas que davam aos porcos, só que não davam a ele. Então, muitas vezes ele ficava com fome. E aí ele, entendendo o equívoco que praticou, ele volta à casa do pai. E voltando à casa do pai, é acolhido com todo amor. O filho mais velho, esse havia ficado na casa do pai. E ficando na casa do pai, quando vê que o pai acolhe de volta aquele filho mais novo, que havia se perdido, estava morto, voltou a viver, e faz uma festa, o pai faz uma grande festa, esse filho mais velho não se alegra com isso, né? Pelo contrário, critica o pai, dizendo: olha, ele gastou tudo e agora você acolhe ele de volta. Não tinha a menor noção de amor, de perdão, né? Então, essa é a parábola do filho pródigo. Só que a parábola, ela tem essa grande correlação com a parábola dos 2 filhos. Então nós vamos entender o que significa o filho pródigo, tá? Semana que vem a gente conta a parábola. Então, pródigo tem tanto do lado negativo como do lado positivo, tá bom? Vamos começar pelo negativo. Pródigo. Pródigo é aquele que age de uma forma extravagante, além dos limites, irresponsável, leviano, que foi o rapazinho mais novo, o filho mais novo, que dissipou os seus bens, gastou mais do que o necessário, era um gastador, e gastador não tem necessariamente a ver com desapegado. Desapegado é uma coisa, gastador é outro, né? Então a gente tem que saber a diferença. Pródigo ainda, o filho pródigo, era um esbanjador, um perdulário. Agora, do ponto de vista positivo, o pródigo, quem quiser procurar, dá uma olhadinha no nosso dicionário, né? Mostra que pródigo pode ser também aquele que é magnânimo, né? Aquele que, a despeito de todos os riscos e perigos, age ou pensa desinteressadamente com vistas a servir alguém ou a encarnar um ideal. Ele é magnânimo, pródigo, né? Também, do ponto de vista positivo, é generoso, abundante ao distribuir. E aí nós vamos ver quem? O pai. O filho era pródigo no negativo, o pai era pródigo no positivo, né? Então, essa parábola poderia ter vários títulos diferentes, ou seja, no aspecto negativo, parábola do filho pródigo, do filho esbanjador, do filho dissipador dos bens, e no aspecto positivo, essa parábola poderia ter o título de parábola do pai generoso, parábola do pai amoroso, do pai magnânimo, do pai abundante ao distribuir,
Então daria para colocar esses nomes todos, né? Agora, vamos explicar o significado dessa parábola, né? Um pouquinho mais de detalhes. Parábola do filho pródigo, porque ela é muito rica em detalhes. Fornece alternativas de entendimento maravilhosos, né? Relacionamento com familiares, comportamento individual, tudo isso. Se voltarmos 2000 anos, nós vamos ver que a parábola se reportava pai como Deus, como o pai mesmo, né? O filho mais novo, né? Quem era? O filho mais novo? Eram os publicanos, eram os pecadores, as meretrizes, os doentes, que a religião deixava de lado, que os religiosos, os escribas, doutores da lei, marginalizavam. Então, o filho mais novo, pródigo, seriam os levianos, os imaturos, os irresponsáveis, os alienados, né? Então, esses seriam os mais novos, ou seja, todos aqueles que não eram bem acolhidos na sociedade. E o filho mais velho? Seriam os escribas, os fariseus, os doutores da lei. Lembram que o filho mais velho ficou na casa do pai, né? Só ficou também. Ficou na casa do pai. E que ficou revoltado porque o pai acolheu o irmão dele, que havia se perdido e que agora volta arrependido, e o pai coloca ele para dentro de casa. Então, o filho mais velho, quem eram? Os escribas, doutores da lei, os fariseus. Seriam então, naquela época, olhando, seriam os ajuizados. Os que permaneceram com o pai. Permaneceram. Os trabalhadores da primeiríssima hora, aqueles que abraçaram a causa do pai logo de início. Abraçaram? Acho que não. São aqueles que julgam ter créditos com o pai. E aí um parentezinho. Eu lembro uma vez num programa de TV, um programa religioso, né? E é uma questão de ponto de vista. Eu não critico nada, não critico. Cada um tem o seu ponto de vista. Nós é que temos que aprender a avaliar as coisas. Mas nesse programa aparecia uma chamada dizendo: venha para participar de uma atividade e tal, para você ter seus créditos aumentados com Deus. Eu falei, meu Deus do céu, crédito? Ainda bem que o pessoal tem crédito, né? Eu só tenho débito, só tenho dívida. Agradeço, me fornece o que eu preciso, eu estou falhando toda hora, me comporto às vezes como o filho mais novo, que joga fora, não aproveita as oportunidades. Então, Jesus, quando se reportou ao filho mais velho, que ficou ao lado do pai, seriam esses, os fariseus, doutores da lei, né? Os ajuizados, entre aspas, que ficaram com o pai, pelo menos ficaram na casa, né? Trabalhadores da primeiríssima hora. Nossa, eu sou o servidor do pai, estou ao lado dele, eu estou juntando créditos com Deus, né? Que já teriam aprendido tudo, eu sei fazer tudo, eu sou perfeito, né? Então, o ensinamento da parábola do filho pródigo rompe as barreiras do tempo. Rompeu as barreiras do tempo. Assim como serviu aos que ouviram há 2000 anos, nós temos que pensar assim. Ela se aplica também aos nossos dias. E de uma forma maravilhosa. Esse é o grande problema quando se vê uma parábola e não examina, não raciocina, não busca entender e não busca colocar nos dias atuais, porque parábola não perde validade, não tem prazo de validade. Então, pensando bem nessa parábola, provavelmente poderemos nos identificar, cada um de nós individualmente, poderíamos nos identificar como se fôssemos
Ora, o filho mais novo é aquele que se liga às coisas do mundo, aquele que não pensa muito, né? Age de qualquer forma, de forma impensada. E ora, o filho mais velho, quando pensa se ligar ao pai, mas o faz de maneira leviana, nada envolvido com o pai. Será que fazemos isso? Eu leio tantos evangelhos, eu penso tanto em Jesus, tá? Mas Jesus não é só para a gente pensar, Jesus é para a gente raciocinar, né? Ver exatamente qual o ensinamento, colocar em nós, em todas as atividades, porque eu posso ser, na minha comunidade, na minha igreja, no meu centro espírita, posso ser uma pessoa muito reconhecida, vamos dizer. Entretanto, chego em casa, eu sou odiado. Estou no meio das pessoas no mundo, sou ignorado. Isso aí é perigoso, né? Então, Jesus, o ensinamento de Jesus, que nada mais é do que o ensinamento do alto, ele tem que estar em nós na integralidade, em todas as situações, em todos os ambientes, porque senão, eu estou com o pai, mas estou levando uma vida leviana, falsa, mentirosa, né? Então, nós, ora somos o filho novo, que ainda não aprendeu, está agindo de forma equivocada, mas também, ora, somos aquele filho mais velho que é o enganador, né? Que diz que é, mas não é, que está com o pai, mas não está, né? Então, hoje, olhando essa parábola, se dá mais ênfase à situação do filho mais novo. Todo mundo fica horrorizado com o mais novo, né? Somos críticos com esse filho, né? O mais novo. Por quê? Porque ele partiu da casa do pai, né? Nossa, que ingrato! Deixou a casa do pai, pediu a herança, se desviou pelos caminhos equivocados da vida, magoou o pai, olha como é que pode, né? Abalou as estruturas da família. Nós somos críticos com relação a esse filho mais novo, né? E não percebemos que Jesus, na verdade, enfatiza muito mais a atitude do primogênito, do velho, do filho mais velho, né? Do que o do mais novo. Óbvio que o mais novo se equivocou, mas aí ele está dando mais ênfase ao filho mais velho. E ele falava essa parábola diante dos escribas, né, dos fariseus, dos doutores da lei. Estava chamando a atenção. Vocês são os filhos mais velhos, viu? Presta atenção. Por que ele fez isso? Porque Jesus queria mostrar que o filho mais novo, que hoje é muito mais criticado nessa parábola, ele é mais novo, está aprendendo. Se é mais novo, está aprendendo, tem menos tempo de vida, né? Aos olhos do mundo, numa única existência. Aí ele tem menos tempo, mas às vezes o espírito é bem mais velho. Agora já estou falando de múltiplas existências, né? Então, o filho mais novo estava aprendendo. Tinha menos conhecimentos, menos experiência. Quem está aprendendo tem todo o direito de se equivocar. É natural. Não aprendi tudo. Então, estou na fase do aprendizado. Posso me equivocar? Posso, vai acontecer, não por maldade. Posso me equivocar? E aí? Tudo bem, vou arrumar de novo. Mas o mais novo mostrou que ele tinha decisão. Saiu, errou, voltou. Era decidido, era autêntico nos seus atos. Ele não era alguém morno, né? E Jesus fez com que a própria parábola apontasse especialmente para os religiosos o filho mais velho, né? Vivia dependurado no pai, às custas do pai, buscava só benefícios, só interesses materiais,
A gente já percebeu que ele não perdoou o irmão, pelo contrário, ele até usa um termo ruim, né? Esse meu irmão voltou, ele não. Esse teu filho voltou e você faz essa festa? Então ele não tinha, né, o coração de quem aprendeu com o pai. Era dissimulado, morno, preguiçoso. Tinha uma conduta que desencaminhava as pessoas, desanimava as pessoas, porque não era autêntico. Ele não buscava um entendimento das coisas boas que o pai ensinava, né? Os exemplos que ele dava eram contrários à orientação moral do mestre. Fariseus, os doutores da lei, né? Tinham então, muitos deles, não se generaliza, tinham o verniz da santidade. Por que verniz? Dá uma raspadinha no verniz, aparece a madeira bruta embaixo, né? Então, nós vamos ver uma historinha que mostra bem a situação na qual encontramos muitas vezes, não importa o segmento religioso, não importa, né? Pode ser espírita, católico, evangélico, não importa, né? Então essa historinha mostra coisas que podemos encontrar pela frente e que temos que analisar isso, né? Analisar, sempre com cuidado, com critério, sem alarde, aqui internamente. Vamos à historinha? E no meio dela eu vou comentando alguns itens. Inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum, isso 2000 anos atrás, Jesus, hein? Mas vamos ver como se aplica hoje. Para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. E aí ele conta. Um venerado devoto, ou seja, venerado, tinham por ele uma admiração brutal, né? Venerado devoto, que existe hoje em todos os segmentos, né? É um equívoco, é um erro. Então, um venerado devoto retirou-se em definitivo para uma gruta isolada, em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ele saiu do contexto da humanidade e se isolou para servir a Deus. Já é um equívoco, né? Ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis aos olhos dele, né? E o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, olha o fanatismo, né? Passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio no mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Então as pessoas, quero fazer um negócio no mundo. Ia lá pedir a bênção desse Messias, né? Então foi criada uma submissão absurda. Ninguém fazia nada por conta própria. Tudo que ia fazer tinha que pedir a bênção a esse santo Messias, tá? Fascinado pela alheia consideração, o devoto, né? Fascinado pela alheia consideração, olha o orgulho. Já mostrou que tinha um orgulho fantástico, né? O crente, estagnado na adoração sem trabalho, ou seja, fé sem obras é morta, né? Supunha dever, era obrigação dele, situar toda a gente em seu modo de ser. Um ditador espiritual, um ditador material, em tudo. Ele era o dono de tudo. Era ele a palavra final. Então, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso, né? Olha, vem perguntar aqui para mim, eu vou dar a orientação certa, vocês vão conquistar o paraíso. Então, uma ideia falsa, né? Hoje em dia acontece isso. Sim. E tristemente,
com muita frequência, com mais frequência do que a gente imagina. Continuando a historinha. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia à apreciação algum plano de serviço comercial, por exemplo, ele ponderava escandalizado, o Messias lá, escandalizado. É um erro. Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isto é ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça. A pessoa queria desenvolver uma atividade comercial, uma profissão, né? Então, estamos em busca, todos nós, em busca do progresso espiritual, todos nós. Mas também é necessária a evolução intelectual, o progresso material, tudo isso faz parte. Mas ele condenava. Afaste disso, essa ambição. E a pessoa largava. Afinal de contas, o Messias é quem ditou, hein? Não posso contrariar o Messias. Seguia. Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, o Messias clamava aflito: é disparate. A carne está submetendo o seu espírito. Isso é luxúria. Vem orar e consumir o pecado. O rapaz só queria casar-se, né? Então o matrimônio era encarado por ele de uma forma totalmente equivocada. Mas ele influía na decisão. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, né? Trabalhar aí na política, seja o que for, né? Exclamava compungido: é um desastre. Isso é um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isso é vaidade e orgulho. Como se ele não tivesse orgulho nem vaidade, né? Venha orar e vencer os maus pensamentos. Ué, ele via maldade em tudo. A pessoa só estava sendo chamada a colaborar numa atividade em favor da sociedade. Não pode, isso não pode. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade, e ajudar alguém em projeto, objetava irritadíssimo: é uma calamidade. O júbilo do povo, a alegria do povo, é desregramento. O povo não podia ser feliz, né? E para ajudar, uma festa para ajudar. Fuja à desordem, venha orar subtraindo-se à tentação. Quer dizer, até o congraçamento entre as pessoas era visto por ele como algo pernicioso. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, e autoridade apesar dos absurdos das suas orientações, né? O povo cego, né? Ainda o procurava. Aí é o grande problema. O povo cego, não raciocinando, não vendo e insistindo em procurar, né? Sim, o povo se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe os ócios na soledade, em absoluta paralisia da alma. O devoto acabou por provocar um desânimo generalizado. O tempo, continuava a história, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador, esse Messias, a morte do corpo físico. Desencarnou, foi para o outro lado. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu. Ah não, esse santo homem, ele vai direto para o céu, sem escala, né? E ele mesmo também, esse Messias, esse santo, acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Cegueira total, não tinha nem noção do que ele fazia, né? Com inexcedível assombro, porém,
foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Ele foi conduzido lá do outro lado a um local onde se concentrava espíritos de assassinos, né? Haviam cometido assassinatos aqui na terra, estavam lá pagando um pouquinho. Em pranto desesperado, indagou, à vista de semelhante e inesperada aflição, indagou dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho, sendo esclarecido que, se não fora homicida vulgar aqui na terra, era ali, naquele local, identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidades. Era um assassino. Ele assassinou a coragem, assassinou a esperança, assassinou a vontade, assassinou a luta de tantos e tantos irmãos ali do local onde ele vivia. Era um assassino, né? Assassinou. Silenciou Jesus. Terminou a história. Mas João, o discípulo, muito admirado, considerou: mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva é fanatismo, né? A devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. Então, ela gerou para aquele homem orgulho, um grande orgulho. Gerou nele uma prepotência, imposição de conceitos derivados do personalismo. Ele colocava aquilo que ele achava que era o melhor, né? Gerou medo nos seguidores, gerou dependência nas pessoas, gerou sofrimento, gerou angústia. Jesus, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre os homens. Olha a posição. Plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. É dele o caminho. Ele pode se espelhar, pode ouvir, pode pensar e deve, né, analisar muitas coisas, mas o caminho é dele. Quando falamos disso, lembramos sempre que, no caso da doutrina espírita, ela jamais será impositiva. Tem que fazer assim. Ela não impõe nada. Ela expõe para que seja analisado. Se algo estiver em desacordo com o meu coração, eu jogo fora. Não tenho que aceitar aquilo que não cai bem. Aquilo que eu não aceito, jogo fora. Então, cada um tem que ter o seu próprio caminho. Mas é natural que cada um, para ter o seu próprio caminho, tem que analisar as coisas. Senão, ele não tem caminho nenhum, porque ele está parado. Ele não tem iniciativa, não sabe para onde vai, né? Então, nada de imposição. Doutrina espírita é expositiva, né? Jamais impositiva. Jamais ditará regras, rituais, procedimentos. E aí Jesus termina dizendo: a fé sem obras é uma lâmpada apagada. Apagada, né? Não consegue a luz. E a luz não pode ser buscada para fazer com que a pessoa brilhe, mas fazer com que a pessoa ilumine. É muito diferente, né? Brilhar é o desejo interno, a vaidade. O iluminar é o dar ao outro, é a caridade. Continua ainda Jesus encerrando: nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem
é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. E é isso que dificulta o progresso do irmão. Interessante, né? Temos que prestar atenção nisso, tá bom? Então, a ideia hoje foi chamar bem a atenção de como Jesus via os religiosos naquela época se comportando, alertava. Jesus não apontava as pessoas, você é isso, você é aquilo. Não. Jesus dizia a respeito da necessidade de ser correto, né? Não ser hipócrita, mas nunca apontou, fulano, você era hipócrita. Jamais, eu nunca faria isso. Mas ele se utilizava daquele comportamento dos religiosos, de uma boa parte dos religiosos, ele se utilizava exatamente para chamar a atenção daqueles que eram desprezados, dizendo: cresçam, melhorem, busquem, vocês estão buscando. Não adianta ser uma lâmpada apagada. Combinado? Vamos encerrar então com a prece. Quem puder, por gentileza, feche os olhos e sempre pedindo a Jesus, nosso Mestre Maior, que nos oriente sempre, para que cada um de nós, aos poucos, não tem outra forma, é aos poucos mesmo, devagarinho, possamos ir iluminando o nosso coração, aos poucos, e que essa iluminação permita com que vejamos sempre os melhores caminhos à nossa frente, as melhores atitudes a serem tomadas, que possamos não cair em armadilhas, não desvirtuarmos nesses passos que estamos dando para frente, apesar de nos equivocarmos ainda, com frequência. Então agradecemos a Jesus por nos orientar, para que todos nós possamos chegar aos braços do Pai. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço, gratidão. Quem está aqui? Ô Gé, tudo bom, filho? Maria Leone, seu Laércio, Michel, Francisca, Marcelo Borges, tudo bom, Marcelo? Alceia, Paulo, todos vocês, gente que passou aqui, não dá para ver mais, já foi embora. Paulo Sérgio Serrato, Cida Léo, Áurea Manara, ô Luiz, tudo bom, Luiz? Elaine Santos, seu Laércio, MC Saravali, é isso, né? Todos vocês, obrigado pela companhia, obrigado pela paciência, e que na semana que vem possamos estar novamente juntos, tá? Grande abraço, pessoal. Tudo de bom. Obrigado, viu? Muito obrigado.